Olá pessoal, essa é a segunda parte do vídeo da criação do gerenciador de estacionamento com o Bubble. E como vocês podem ver, a nossa interface do Index está um pouco diferente da última vez que a gente mexeu na aplicação. E eu fiz isso porque a gente precisa seguir o Design System da aplicação original. No caso, esse Design System. E eu vou mostrar para vocês as alterações que foram feitas. No grupo entrada, a gente definiu um tamanho de 643 por 303. Ou, se ninguém quiser seguir padrões, é só vir nesses quadrados aqui que você consegue redimensionar o tamanho. Eu deixei o tamanho padrão para ficar seguindo a nossa tabela aqui abaixo. Eu fiz a mudança também nas cores. No grupo entrada, eu defini um background style em branco, totalmente branco. O botão também eu troquei a nossa borda para azul. O botão confirmar não mudou nada. E na nossa cor de título eu mudei para preto. Adicionei também um ícone que vocês podem puxar aqui nos elementos visuais. E adicionei uma sombra. Aqui na tabela não mudou muita coisa. Eu só selecionei a tabela, selecionei apenas o header e modifiquei aqui para uma flat color. Antes não tinha nada, antes estava dessa forma. Aí a gente adicionou a flat color e selecionei a cor preta. No título do cabeçalho eu também editei o style. Eu editei o style apenas na cor, coloquei cor branca. E no restante da tabela, nas células, eu coloquei uma flat color branca e mudei o estilo das células também, coloquei a cor preta. Bom, ademais, essa foi a mudança que eu fiz no design da aplicação para seguir o Design System. A outra mudança que foi feita agora na parte mais lógica foi na questão dessa data de entrada. Anteriormente a gente tinha tentado formatar a entrada para o formato brasileiro, porém aconteceram alguns erros no nosso banco de dados. Então, para seguir o que está no projeto originalmente, a gente não vai alterar mais o formato da hora. A gente vai deixar o formato padrão. A gente vai selecionar a linha específica de veículo, onde tem o valor de data hora entrada. Somente isso. Lá no banco de dados está dessa forma. E no nosso workflow do botão confirmar, a gente precisa fazer essa alteração também. Data hora entrada, a gente define somente a data hora entrada sem nenhuma formatação. Vamos fazer um teste de visualização para ver como é que ficou. Até o momento, esperando carregar. Assim ficou nosso registro de entrada. Vamos fazer uma inserção, confirmar, ver se confirmou e inseriu. Bom, está inserido aqui. A gente precisa melhorar um pouco essa parte de inserção, que não está muito bacana. A gente precisa dar um feedback para o usuário saber que essa placa foi inserida na tabela. Para isso, a gente vai aqui no workflow, no botão confirmar, vai editar o workflow e vai colocar mais uma regra ao clicar no botão. A regra já aparece até aqui como recomendado, que é resetar os inputs usados. Para a gente não fazer sem saber o que isso acontece e como fazer de outra vez, caso ele não recomende, a gente precisa vir aqui em Elements Actions e vir e achar essa reset relevante inputs. Vamos ver o que acontece quando esse evento é acionado. Vamos dar atualizar a página. Vamos digitar a placa. Como vocês puderam ver, a placa sumiu. Vamos ver se adicionou. Adicionou. A placa foi adicionada e esse input aqui foi zerado para uma nova inserção. Vamos melhorar um pouco mais a questão do feedback para o usuário e adicionar um elemento de alerta. O elemento de alerta, como eu havia explicado, ele não fica em visualização o tempo inteiro, somente quando ele é acionado.
Vamos colocar aqui da seguinte forma. Pode ser aqui em cima dos botões mesmo. Entrada registrada. Pronto. Entrada registrada. Vamos colocar um emoji. Opa. Entrada registrada. Vamos deixar da forma padrão mesmo. E vamos no nosso workflow da entrada e editar o workflow para aparecer também esse feedback. Vocês vão colocar no mais e vão em Elements Action e Show Message Alert Box. A entrada registrada já foi aqui direto, porque é a única mensagem de alerta que a gente tem no nosso aplicativo. Vamos ver se deu certo. Vou digitar outra placa. Confirmar. Entrada registrada. Vamos ver se foi. Pronto. Outra coisa bacana de adicionar é o elemento que dá uma experiência melhor na inserção. Vocês vêm em Elements Action e põem Set Focus. Esse Set Focus vai fazer com que você consiga fazer diversas inserções sem o input sair na confirmação. Aqui está um exemplo. Vou colocar uma placa. Vamos dar um Enter. Registrou, apareceu o feedback para o usuário, resetou e meu input ainda continuou selecionado. Eu consigo fazer diversas inserções. Dá o Enter, dá o Enter e ele não sai. Isso aqui é uma maneira de melhorar a experiência do usuário na nossa aplicação. Bom, vamos dar uma avançada e colocar um display para mostrar quantos veículos a gente tem no nosso estacionamento. Para fazer isso, a gente vai pegar um shape e delimitar um tamanho ok aqui do lado da nossa entrada. Vamos arrastar ele um pouco para o lado. Vamos mudar a cor de fundo para um preto. Vamos colocar também um roundness de 10. E beleza. Vamos pegar um texto. Colocar aqui. Por enquanto a gente vai deixar só um número nele. E depois a gente vai acrescentar uma pequena lógica. Vamos selecionar a cor branca. Vamos editar aqui rapidamente o estilo pela edição de aparência mesmo. Deixar o peso de 800. Tamanho 36. Tamanho 38. Ok. Aqui eu quero que apareça a quantidade de veículos que eu tenho no meu estacionamento no momento. Aqui, como eu já expliquei para vocês, o que a gente adicionou foi apenas um texto estático. Para a gente adicionar uma lógica num texto, a gente vai selecionar o texto e vai clicar em Insert Dynamic Data. Em Insert Dynamic Data, para a gente conseguir adicionar a quantidade de veículos no nosso estacionamento, a gente vai buscar por veículos e dentro de veículos a gente vai a sua quantidade. O que eu fiz? Novamente, Insert Dynamic Data, do a search for veículos, click em More, Count. Vamos ver se deu certo. Apareceu a quantidade de veículos que a gente tem no estacionamento. 27 veículos é a quantidade de veículos que a gente tem no estacionamento. Aqui. Bom, até o momento a gente já fez a inserção no veículo pelo usuário, a gente já fez o banco de dados desse estacionamento e a gente fez um contador para exibir o total de veículos no estacionamento. Eu vou dar uma avançada no design e explicar para vocês o que é que eu fiz. Fiz algumas alterações no nosso aplicativo e vou mostrar para vocês quais foram essas. Eu troquei aquele ícone por esse, adicionei 2 textos no total
de veículos e acrescentei um tamanho na quantidade de veículos para 45. Aqui no nosso grupo entrada, eu aumentei um pouco a largura, que a gente vai implementar um pouco agora de um botão para esconder o confirmar e o cancelar, para eles aparecerem somente quando uma placa for digitada. Porque imagina que você está registrando placa e você digita uma placa e já confirma ela sem ter certeza ou por engano. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente vai implementar um botão aqui que ele só pode ser ativado quando tiver algum caractere na placa, e para a placa entrar no registro de entrada vai precisar apertar o botão confirmar depois de ter apertado esse botão. Vamos puxar aqui um ícone e usar esse ícone como um botão. Vou só alterar aqui as características da aparência desse botão. Vou colocar na cor branca. Vou colocar um background style com flat color preta. E vou colocar um roundness de 10. Pronto, beleza. Só vou agora buscar outro elemento para ficar um pouco melhor. Selecionei esse ícone e agora a gente vai fazer o seguinte: esses elementos de confirmar e cancelar, eu não quero que eles apareçam o tempo inteiro na tela. Então eu vou vir no botão confirmar e vou procurar aqui em layout essa opção dos elementos visible on page load. Quando a página carregar, esse elemento não ficará visível, ele ficará visível apenas quando eu clicar nesse botão. A mesma coisa vai ser feita com o botão de cancelar. Pronto, beleza. Agora, se a gente carregar a nossa aplicação, eu não tenho mais aqueles dois botões, de cancelar e o de confirmar. Mas eu quero que eles apareçam depois que eu clique nesse ícone. Então, para fazer isso, a gente vai em aparência e vai adicionar um fluxo, um workflow. Como vocês bem sabem, para adicionar workflow a gente vai selecionar o mais, e a ação que a gente vai escolher dessa vez é em Elements Action, mostrar um elemento. O elemento que a gente quer mostrar é o botão de confirmar a entrada. Então vamos buscar para o botão de confirmar a entrada e selecionar. A gente quer também mostrar o botão de cancelar a entrada. Então vamos lá, vamos em Elements Action, mostrar um elemento, botão, cancelar a entrada. Vamos ver se está dando certo agora. Beleza. Ok. A gente está com alguns erros de lógica. A gente está conseguindo confirmar enquanto o nosso input está vazio, mas a gente não está conseguindo cancelar. Vamos dar uma alterada nessa parte para a gente conseguir avançar. O que é que eu preciso? Eu preciso vir aqui no nosso input, digitar a placa e selecionar essa opção, This input should not be empty. Essa opção vai fazer com que esse input sempre seja inválido se ele for vazio. Então vamos lá. E eu não consigo confirmar. Ele fica vermelho. Agora se eu colocar qualquer caractere, eu consigo confirmar. E a entrada vai ser registrada. Não é o melhor dos mundos fazer apenas isso. Seria necessário a gente pegar uma máscara de placas. Porém, nesse curso a gente não vai aprender a mexer com plugins. Se der tempo, ao final desse curso, a gente pode fazer uma aula extra. Além da lógica de confirmação, eu também quero adicionar uma lógica para esse elemento só ficar clicável e visível para mim no momento que eu digitar algum elemento aqui no input placa. Para a gente fazer isso, a gente agora vai trabalhar com as condicionais. Aqui é outra prática do Bubble que a gente também está aprendendo, que é definir algumas condições específicas apenas para esse elemento.
Essas condições são, na maioria das vezes, de aparência. Então fica bem simples da gente entender. A condição que a gente quer aqui é que quando o meu input seja menor que 1, seja vazio, esse elemento não seja clicável e não seja aparente. Então vamos lá. Quando o meu input, vamos procurar por input, digite a placa, o seu valor for em número de caracteres menor que 1. Aí o que é que eu quero que aconteça quando essa afirmação for verdadeira? Esse elemento vai ser visível, eu vou mudar o ícone, vou mudar a cor do ícone, eu vou fazer a mudança na cor do ícone. Meu icon color, eu vou definir uma cor que fique próximo do cinza, que é uma cor que não é uma visualização muito legal para clicar, não vai dar vontade de clicar. E eu vou mudar também o background color. Vamos procurar por background color e vamos mudar para um cinza também. E mais uma condição que agora não é visual, é de feedback, que é o elemento não vai ser clicável. Aí eu vou selecionar. Pronto, eu defini 3 mudanças de característica apenas nesse ícone usando as condicionais do Bubble. Vamos ver se deu certo. Ó, eu carreguei minha página e meu botão está um cinza apagado. Vamos digitar qualquer caractere e ele aparece a opção de ser clicado e muda também sua característica de cor do ícone e cor do fundo. A gente pode colocar também, para esse botão só ser clicável, quando eu tiver 7 caracteres, que é a quantidade de placa, quantidade da placa, de caracteres de uma placa. Vamos ver se dá certo. Nos testes que eu fiz, não ficou muito bacana, porque esse input demorou a processar a quantidade de caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloquei 7 e ele apareceu. Porém, vocês viram que não ficou uma experiência muito bacana, porque a gente demorou a ver esse botão mudar de característica. E esse é um dos problemas de você fazer uma aplicação em no code. Se você tentar acrescentar muita lógica, se você tentar aumentar o nível de processamento das coisas, ele não vai funcionar muito bem. Porém, funciona. A gente confirma, ele apaga e reseta a característica. No nosso caso, a gente vai deixar um elemento mesmo para a aplicação ficar um pouco mais fluida. Não é o correto para uma aplicação em produção de grande escala, onde vários usuários de diferentes níveis de entendimento sobre tecnologia usam, mas é o que a gente vai fazer no momento para teste. Beleza, a gente está com essa parte concluída. Vamos adicionar uma lógica para quando eu apertar o botão de cancelar, eu cancelar a placa digitada, ela ser apagada daqui e resetar tudo que foi digitado. No nosso workflow do cancelar, a gente vai adicionar um elements action que se chama resetar um grupo /pop-up. Ele vai resetar todos os inputs feitos pelo usuário desse grupo que a gente selecionar. No caso, ele já foi direto para o grupo entrada, porque é o único grupo que a gente tem criado. Vamos ver se deu certo. Vou digitar uma placa qualquer. Cancelar. A gente fez o reset desses elementos. Porém, um erro que está acontecendo aqui é que quando eu clico em cancelar ou em confirmar, esses meus botões eles permanecem aqui. E eu não quero que ele permaneça aqui, eu quero que ele suma, eu quero que ele só apareça quando eu clicar nesse ícone. A gente vai adicionar essa lógica também, e é bem simples. A gente já está aqui no botão cancelar, vamos voltar para ficar mais fácil o entendimento.
A gente vai clicar no botão cancelar, vai em editar workflow, vai no mais, vai selecionar Elements Action e vai pedir para esconder um elemento. Qual elemento eu quero que seja escondido? O elemento que eu quero que seja escondido seja o botão cancelar. Eu quero novamente esconder o elemento agora, confirmar. Mesma coisa, Elements Action, esconder o elemento confirmar. Vamos ver se deu certo. Quando eu clicar em cancelar, eu preciso excluir todos os botões. Deu certo. Resetou o input e escondeu os elementos. Preciso fazer a mesma coisa agora com o botão confirmar. Vou editar o workflow e vou adicionar aqui. Esconder elemento, o elemento botão, cancelar a entrada, o Elements Action, esconder elemento, o botão, confirmar a entrada. Vamos ver se deu certo. Beleza, entrada registrada, os botões escondidos. Agora a gente precisa adicionar uma lógica nesse botão de registrar uma saída do veículo. Não adianta nada a gente ter vários veículos de funcionamento e não conseguir fazer esse registro de saída. A gente vai clicar no nosso botão de registrar saída e vai adicionar o workflow. Para a gente fazer a edição, a gente vem em Data, Things e modificar alguma coisa. O dado que a gente vai modificar é o dado daquela célula específica de veículo. A gente vai modificar apenas dois filtros, que é o filtro da hora de saída e o filtro do valor cobrado. Na hora de saída, eu quero que quando esse botão de registrar saída seja clicado, seja registrada a hora atual da saída. Então a gente vai selecionar Current Data Time. Ok. Em valor cobrado, eu quero que ele faça a diferença da data da hora da saída e da data da hora da entrada. E eu quero que ele transforme esse valor para minutos. E de minutos eu quero que ele multiplique por 2, que vai ser R$2 a hora. Então vamos lá. A data hora de saída é a data atual do botão clicado. A gente vai buscar por data atual. Eu quero esse valor menos a data da hora da entrada. Então, no veículo, nesse veículo, eu quero o valor da entrada formatado para minutos. Formatado para minutos, eu vou dividir por 60. E vou multiplicar esse valor por 2. Aí vocês podem perguntar por que você não formatou diretamente para horas e multiplicou por 2. A gente poderia fazer dessa forma, porém, fazendo dessa forma, a gente não teria a contagem das casas decimais, a gente teria somente os valores inteiros. Então, se o veículo passou menos que 1 hora, a gente não vai ter o valor dos minutos que ele passou no estacionamento. E dessa forma a gente tem os valores dos minutos também sendo cobrados. Bom, vamos lá na nossa aplicação, ver se está registrando a saída desses veículos e se está indo para o nosso banco de dados. Fazer aqui a atualização da página. E vamos lá. Vou escolher uma placa aqui. Essa placa ela teve a entrada às 11h15 da noite. Agora são 11h50 da manhã, então é para estar cobrando um valorzinho acima. Cliquei, veja que não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque eu não tenho nenhuma lógica nessa minha tabela, nenhuma lógica de exclusão, nem nada do tipo, e nenhum feedback também, nenhuma mensagem de alerta. A gente vai fazer isso posteriormente para melhorar a experiência de usuário. Vamos ver se registrou essa PWE 1244 no nosso banco de dados. PWE 1244, vamos atualizar. Atualizei a página e
PWE 1244. A entrada foi registrada às 11h15 da noite. A saída foi registrada às 11h50 da manhã. E o valor cobrado foi de 25,17. Então a gente sabe que está tudo certo. Porém, a gente precisa melhorar um pouco só essa visualização da tabela. Para fazer isso é bem simples também. Vocês vão clicar aqui no canto superior esquerdo, nesses pontinhos, e vão em condicional e definir uma nova condição. Na verdade, vamos para outra metodologia mais fácil. Aqui em Data Search a gente consegue adicionar aquelas restrições que eu falei para vocês no primeiro vídeo. Vamos adicionar uma nova restrição. Qual que é a restrição? Eu só quero que apareçam aqui os veículos que a data hora da saída seja vazia. Então eu vou selecionar a data hora da saída exempt. Então o que vai acontecer agora? Todos os veículos que estiverem nessa tabela são apenas os veículos que não tiveram sua saída registrada. Ou seja, todos os veículos que estão dentro do estacionamento. Vamos adicionar, ver se foi feita essa correção. A gente já tem menos veículos do que anterior. E tá vendo tudo funcionando agora. Beleza? A gente consegue registrar a saída e ele sai automaticamente da nossa tabela, porque agora ele não tem mais a sua saída vazia. Vamos melhorar, vamos deixar esse cabeçalho estático. Procurar aqui a opção de cabeçalho estático. A gente vai clicar em H1, que é o nosso primeiro header. Vai em aparência e vai selecionar Make this row static. E esse header aqui não vai mudar mais. Fica até melhor a visualização. Vejam que aqui eu tenho o total de veículos que já passaram pelo meu estacionamento. Porém, eu não quero isso. Eu quero somente os veículos que estão no estacionamento no momento. Nesse caso são 15. A gente consegue definir essa mudança aqui na mesma metodologia que a gente definiu a restrição nessa tabela. Vamos selecionar Search for Vehicles e vamos adicionar uma nova restrição da mesma maneira. Os veículos que tiverem data, hora, saída, vazio, eles vão aparecer aqui na contagem. Vamos ver se atualizou para 15. Tá aí. Vou fazer um novo teste, se está faltando alguma coisa. Confirmar. Entrada registrada. Para 16. Saiu um veículo, voltou para 15. Vamos só melhorar aqui a disposição desse registro de saída, dessa mensagem de alerta. Vindo aqui no elemento de alerta e deixando ele um pouco mais alinhado com o input. Beleza, acho que assim fica um pouco melhor. Vamos colocar outra mensagem de alerta aqui na saída do veículo, para quando ele diminuir aparecer também a saída registrada. Vamos aqui no alerta, vamos definir o tamanho e ele vai ficar já dentro do shape, né? Vocês têm que se atentar a isso. O alerta vai ficar em cima do shape. Vamos colocar o texto saída registrada. Vamos mudar só um pouco esse estilo. Vamos deixar na Open Sans. Vamos deixar um tamanho de 700, um peso de 700, tamanho 16. Vamos deixar a cor da fonte em preto e a cor de fundo num branco. Vamos só colocar um radius de 5 e fazer um teste para ver se melhorou um pouco essa visualização. Digitar uma placa. Vamos confirmar. Entrada registrada. Para 16. Bom, aqui não apareceu porque eu criei o alerta e não defini para ele ser ativado
quando o usuário clicar no botão. Então vamos lá no workflow do botão registrar saída, vamos em Elements Action, vamos mostrar mensagem de alerta. Como tem duas mensagens de alerta, ele já não selecionou automaticamente, a gente seleciona manualmente a saída registrada. Vamos ver se deu certo essa alteração. Opa, vamos atualizar novamente. Saída registrada. Beleza. A gente acaba de concluir por completo a primeira parte, que é a parte de registrar a entrada de veículos. E a gente vai partir para a parte de relatório, onde a gente vai ter o valor cobrado, a gente vai ter a data da entrada e a data da saída, o total faturado e também uma barra de pesquisa para a gente fazer o intervalo de busca, caso a gente queira. Vamos buscar aqui pelos containers, vamos buscar pelo container de grupo. Vamos definir o tamanho aqui, lateral, que também não ocupe esse nosso grupo entrada. Vou botar aqui grupo relatório. No type of content a gente não coloca nada, vou colocar um roundness de 10. Na verdade vou colocar sem roundness e vou colocar uma flat color preta nessa aba lateral. Ok. Aqui logo acima a gente pode colocar o logo do nosso estacionamento e o nome, mas a gente não vai fazer isso por enquanto. Vamos só definir um botão aqui, que vai ser o botão que vai nos redirecionar para a página de registro. Vamos adicionar o nome relatório. E em layout a gente vai selecionar não por coluna, mas por fixed, onde a gente consegue alterar qualquer parte do nosso botão. Vamos deixar aqui ao lado e vamos adicionar um workflow nesse botão para redirecionar para uma nova página. Só que a gente não criou essa página ainda. A gente, para criar essa página, vamos selecionar aqui no canto superior esquerdo, o terceiro ícone, a gente vai clicar em index e vai apertar no mais new web page e vamos colocar o nome de relatório. Aqui ele pergunta se a gente quer clonar alguma página, a gente não vai clonar, vai criar. Vamos esperar. Página de relatório criada. Agora a gente tem duas páginas, que é a página index, que é a página principal, e a página relatório, que não tem nada por enquanto. Vamos colocar só aqui, relatório, para quando a gente for redirecionado saber onde é que a gente está entrando, beleza? Vamos vir aqui no nosso index, vamos adicionar o workflow, clicar no mais, em Elements Action, a gente vai mostrar um elemento, a gente vai para uma página ou tabela. Página. Na verdade eu acabei me confundindo, a gente vai em Elements Action não, a gente vai em Navigation, Go to Page. Aqui ele vai mostrar várias páginas que a gente pode ser redirecionado e a gente vai selecionar a página relatório. Apenas isso que a gente vai fazer. Vamos recarregar a página e ver se está funcionando. Relatório. E a gente foi redirecionado para outra página, página relatório. Para fazer a nossa página de relatório, a gente vai copiar alguns elementos que a gente já tem criado e isso vai facilitar bastante na implementação dessa página. Como a gente já tem uma tabela criada, a gente vai copiar essa tabela, vai jogar na página de relatório. Como a gente já tem um shape do total de veículos, a gente vai copiar ele também e vai colocar lá na página de relatórios. O que é que a gente quer? A gente quer criar uma página onde tem o total de veículos, onde tem o total arrecadado, mais o total de veículos que passaram pelo estacionamento e o total arrecadado. E a nossa tabela vai mudar somente o campo que vai ser adicionado de
data e hora saída e o valor desse veículo. Então vamos lá. Vamos selecionar a página relatório, por enquanto a gente não tem nada. E para a gente selecionar a nossa tabela, a gente vai clicar nesse canto superior esquerdo, nesses pontinhos, e vai clicar em Ctrl mais C. Ctrl C, relatório, a gente clica dentro do relatório, botão direito e paste. A nossa tabela foi copiada do nosso index e colada no nosso relatório. Essa página, essa tabela, na verdade, ela tem todas as características de lógica do nosso index. Vamos deixar ela aqui por enquanto, não vamos mexer nela. A gente vai mexer primeiro nos shapes de visualização. Vamos lá no index novamente. E com o Ctrl selecionado, a gente vai selecionar todo o nosso shape. A gente vai selecionar o shape primeiramente. A gente vai selecionar o ícone e todos os textos. Vamos selecionar os textos. Opa, os textos. Pode acontecer de um texto ficar um pouco por cima do outro, vocês não conseguirem selecionar. Mas aí vocês vão clicando fora e tentando fazer a seleção. Tudo selecionado, mesma coisa. Ctrl C, vai na página de relatório, clica no botão direito e faz o paste. Aqui a gente não consegue mover com o mouse, a gente só consegue mover com as setas, como a gente tem mais de um elemento selecionado. O Bubble funciona dessa maneira. Vamos só alinhar aqui para ficar um pouco mais à direita e ter espaço para a gente colocar o total de veículos. Eu acho que nessa posição ficou bacana. Vamos clicar fora e vamos crescer um pouco esse shape, que aliás a gente vai faturar bastante com esse gerenciador de estacionamento, então temos que ter muito espaço. Beleza, eu acho que esse também está bacana. A gente vai utilizar o mesmo shape para colocar a quantidade de veículos. Esse aqui vamos deixar para o total arrecadado, então vamos já mudar o texto aqui de total de veículos para total arrecadado. Ok, vamos selecionar ele, ou a gente pode selecionar arrastando o mouse também, que dá certo. Dá um Ctrl C e vamos dar um paste aqui. Vamos mover com as setas do teclado. Feitas as mudanças dos nomes, a gente vai mudar o que vai aparecer na visualização. Aqui no valor, a gente vai mudar de total do veículo, né? A gente vai mudar essa regra do veículo só aparecer somente os veículos que tem como saída vazio. A gente vai excluir essa restrição. A gente vai buscar por veículos. A gente vai buscar um item específico. E o item específico é valor cobrado. Valor cobrado, a soma dos valores cobrados. E a gente vai formatar para real. A gente vai em currency, duas casas decimais, sendo a separação decimal em vírgula, o restante em ponto, e a inicial R cifrão. Vamos fechar. Se tudo deu certo, é para aparecer o total de arrecadação do estacionamento. Vamos atualizar a página. E tá lá, R$143 foi o total arrecadado até o momento. No total de veículos, o que a gente quer que apareça aqui é o total de veículos que passaram pelo estacionamento. Então a gente só vai trocar e vai tirar essa restrição que a gente adicionou anteriormente. Vai clicar em Search for Vehicles e vai excluir a restrição, apenas isso. Vou atualizar e é para subir esse número. 34 veículos passaram pelo estacionamento e um total arrecadado de 143. Aqui agora falta a gente alterar somente nossa tabela. Eu já fiz as alterações dos headers, eu coloquei como placa, data entrada, data saída e valor cobrado nesses headers. E agora eu vou adicionar só a saída e o valor cobrado. A saída é o mesmo, ele vai usar a mesma célula
da entrada, só vai mudar aqui, em vez de ser a data hora entrada, vai ser a data hora saída. Então vou dar um Ctrl C nessa célula, vou selecionar outra célula, vou dar um Ctrl V. Ao invés de ter data hora entrada, agora eu tenho data hora saída. Pronto. Valor cobrado. Mesma coisa. Eu vou copiar essa célula, vou selecionar a célula do lado e vou digitar aqui, ao invés de ser a data hora saída, vai ser o valor cobrado. Vai ficar melhor se a gente formatar também para real. Então vamos lá, formatado para moeda, duas casas decimais, separação decimal em vírgula e separação em ponto. E aqui o R da moeda e o cifrão. Se tudo está configurado da maneira correta, é para a gente estar com essa tabela com os relatórios todo formatado da maneira que tem que ser. Vamos dar uma olhada. Na data saída a gente está expondo em branco no valor cobrado também. Isso está acontecendo provavelmente porque o tamanho dessa célula está menor do que o tamanho da informação. Então a gente vai vir aqui, vai clicar na coluna C e vai vir no layout e vai colocar 80. Vamos ver se vou colocar 90 e vamos aumentar um pouco o tamanho dessa tabela também, para ver se agora ele aparece. O erro não era pelo tamanho da célula, e sim porque a gente estava com aquela restrição adicionada e a gente não fez a exclusão. Então é só vir aqui, os 3 pontinhos, nos 6 pontinhos, search for veículos e excluir a restrição. Agora vai ficar tudo certo. Beleza, só tá estranho mesmo porque não tá alinhado. Vamos alinhar, selecionar aqui em layout, deixar no meio novamente, mesma coisa, no meio novamente. Vamos ver se ficou melhor. Beleza. E aqui só ajustar essa formatação para brasileiro, mas porém a gente não vai fazer isso nesse vídeo. A questão do design fica por conta de quem está criando aí, isso aí é subjetivo.